Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Questão de número 60. Vamos começar então a trabalhar a teoria que estudamos na aula anterior sobre teste de hipóteses. Vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim, olha, ela diz assim: sabe-se que uma variável aleatória z tem distribuição normal padrão, Se uma variável aleatória z tem distribuição normal padrão, então a probabilidade, tá, de este valor de z oscilar entre menos 1,64 e 1,64 é de 90%. Opa, olha aí, ó. Informaçãozinha que serve para nós encontrarmos eventualmente um valor de z-tab, né? Ou menos z-tab, conforme o caso. Vamos lá. Por outro lado, sabe-se também que uma variável aleatória x tem distribuição normal e variância igual a 16. Sigma ao quadrado, 16. Opa, vejam que foi fornecida uma variância populacional. Se foi fornecida uma variância populacional, tá? Então eu já sei que se eu estiver ou numa questão de intervalo de confiança ou numa questão de teste de hipóteses, eu vou trabalhar com a curva normal padronizada Z. Continuando aqui a leitura, a questão diz assim: para testar a hipótese, vamos fazer um teste de hipótese. Para testar a hipótese de que a média da população. Então é um teste de hipóteses para média aritmética. Está sendo sugerido que a média da população vale 10. E ele ainda colocou aqui bonitinho, ó, H0, hipótese nula. A média populacional é igual a 10. Contra a hipótese alternativa de que a média da população é diferente de 10. Olha, H1, a média μ populacional é diferente de 10. Então já temos aqui o confronto das duas hipóteses. Vamos começar a anotar isso. Ó. Vamos lá. Eu sei que H0 diz hipótese nula. A verdadeira média populacional é igual a 10. Alguém está dizendo isso. Você está suspeitando que não é verdade. Você cria a hipótese H1, dizendo que a verdadeira média é diferente de 10. Professor, já estou aqui, meu cérebro já está fervilhando para dizer que se esse sinal aqui, que aparece em H1, é o diferente de, eu vou fazer um teste de hipótese bilateral. Ótimo, continuando a leitura da questão. Retirou-se uma amostra de tamanho 16. Então vamos anotando aqui os dados que a questão já nos deu. A questão já nos disse, tá, que para essa população temos que a variância é igual a 16. Se a variância é igual a 16, eu já posso imediatamente deduzir, calcular que o desvio padrão populacional vai ser igual a 4, que é a raiz quadrada de 16. A questão já nos diz que vamos trabalhar com uma amostra de tamanho 16, uma amostra de tamanho 16, tá? E para essa amostra, olha aí o que ele diz: obtendo-se uma média igual a 9, x barra é igual a 9. Olha os dados que a questão nos deu, tá? Ela nos disse a respeito de uma amostra, e para essa amostra ela revelou a média aritmética, tá? O tamanho da amostra, e ele preferiu aqui nos dar o desvio padrão populacional, tá? Repare bem que não é só o fato de nzinho ser menor do que 30 que faz com que nós tenhamos que trabalhar com a curva T de Student. São duas condições cumulativas para que você tenha que trabalhar com a curva T de Student. Além do nzinho menor do que 30,
teríamos que ter o sigma desconhecido, mas não é. Nesse caso, sabemos que o sigma é igual a 4. Agora, continuando, falta ele revelar para nós quem é o alfa, o nível de significância. Assim, considerando-se um nível de significância de 10%, nível de significância de 10%. Tem-se evidências suficientes para... Olha lá, gente, tá? Já temos aqui todos os dados necessários para realizarmos o nosso teste de hipóteses. Agora, repare bem aqui nas alternativas de resposta. Vejam que a letra A diz que nós vamos aceitar H0. E a letra B diz que nós vamos rejeitar H0. Aceitar H0 ou rejeitar H0. Ora, é lógico que se eu vou realizar um teste de hipóteses, no final das contas, eu tenho necessariamente que chegar a uma dessas duas conclusões. O meu teste de hipótese ou me levará à aceitação de H0 ou à sua rejeição. Fora disso, não existe uma terceira alternativa. Então você já vai aqui com muita segurança de que ou vai marcar a letra A como resposta ou vai marcar a letra B, tá? Não vou nem perder tempo olhando aqui as outras alternativas, mesmo porque elas vêm cheias, né? Cheias de absurdo. Olha aí, ó. Aceitar H1? Como assim? H1 não está sendo testada, meu querido. Quem está sendo testado é H0. Você não vai aceitar ou rejeitar H1. Esquece isso, tá? Você vai concluir, olha a letra D, que a média populacional é igual a 10, independente... Rapaz, aqui ele estudou muita estatística, mas não estudou muita língua portuguesa, né? O certo seria, independentemente do tamanho da amostra e do nível de significância. Será que tamanho da amostra e nível de significância não tem relevância aqui no nosso teste de hipótese? Claro que tem, professor, então esquece essa letra D de dado. Precisamos do tamanho da amostra, precisamos do nível de significância para realizarmos o nosso teste de hipótese. A letra E diz, vamos concluir que a média vai ser diferente de 10, independentemente do nível de significância considerado. Errado, você não pode abstrair da relevância do nível de significância, porque ele é essencial para realizarmos o nosso teste. Então já não tem para onde correr. A nossa hipótese H0 ou será aceita ou será rejeitada, tá? E aqui nós temos a oportunidade de trabalhar uma questão que vai nos levar a realizar todos os passos bonitinhos e assim revisaremos a receita de bolo passo a passo que vimos na questão anterior. Então vamos lá. Primeiro passo consiste em quê? Em estabelecer quais são as duas hipóteses que serão utilizadas nesse teste. A hipótese H0 e a hipótese alternativa H1. O enunciado aqui foi explícito e no mais das vezes isso acaba acontecendo, tá? Quase sempre ele já diz quem é o H0 de forma expressa e diz quem é o H1 também de forma expressa, ok? No segundo passo, o que é que nós fazemos? Nós verificamos se vamos trabalhar com a curva Z, normal padronizada, ou com a curva T de Student. Já fizemos esse segundo passo. Já vimos que a questão forneceu para nós o desvio padrão populacional, de sorte que não há nenhuma dúvida de que nesse caso vamos trabalhar com a curva normal padronizada Z. Tá? Só para não dizer que eu perdi a viagem, vou relembrar aqui quais são as duas condições exigidas cumulativamente para trabalharmos com T de Student. Nzinho menor do que 30 e sigma, desvio padrão populacional desconhecido. Se não estiverem presentes essas duas condições ao mesmo tempo, trabalhamos com a curva normal padronizada Z.
Terceiro passo. No terceiro passo, nós vamos fazer o desenho, tá? Vamos fazer o desenho do nosso teste de hipótese. E neste caso, temos aqui um sinal de diferente de, na hipótese alternativa H1. De sorte que o nosso teste será, portanto, um teste de hipóteses bilateral. Faça uma cauda lateral esquerda no desenho, faça uma cauda lateral direita, tá? Uma cauda lateral direita. E aqui está o nosso teste desenhado. Ele é um teste bilateral. Qual é o percentual que vai receber cada cauda desta aqui? Aí nós vamos olhar ali para o nível de significância. O nível de significância é 10%. Só que esses 10% estarão agora divididos nas duas áreas. Aqui teremos 5% e aqui teremos 5%. E se nós temos 5% de um lado, 5% do outro, aqui no meio haverá, obviamente, 90%. Olha aí, gente, 90%. Se você se lembrar daquele nosso estudo anterior, lá da construção do intervalo de confiança, lá naquele estudo, existia o conceito de confiança. E o conceito de confiança se referia a esta, olha aí, esta porcentagem que aparece aqui no meio. É verdade, professor, estou me lembrando disso. E aqui nós descobrimos, tá, um valor de Z de alfa sobre 2, que corresponde exatamente, precisamente a esse pontinho aqui, com o sinal positivo, ou a este pontinho aqui, com o sinal negativo. Professor, rapaz, pois não é que é mesmo? É isso mesmo. Então, nós tínhamos ali na tabela que o primeiro percentual de confiança era 90%. E quando a confiança era 90%, o Z de alfa sobre 2 era 1,64. Ah, professor, então eu já posso dizer que este Z-tab, esse Z tabelado aqui, é 1,64. E este menos Z-tab só muda o sinal, porque está do lado esquerdo, é menos 1,64. Ótimo! Já está desenhado o nosso teste de hipótese e já estão definidas quais são as nossas duas áreas de rejeição de H0. As duas áreas de rejeição de H0, tá? Só relembrando aqui, aí a gente tinha 90... Eita Jesus, qual era o próximo? Era 97... Não, 95, né? 90, 95, 95%, 97%, 98%, 99%. Agora, se lembrar aqui, né, do Z de alfa sobre 2, aqui vai ser ela, né? 95%, eu acho que era 1,96. Quase 2, não era isso? Era isso. Aqui pulou para 2,17, aqui para 2,33 e aqui 2,58. Eita, rapaz, ó, eu estou ficando velho, mas não estou ficando doido ainda não, né? Tá aqui. Essa tabelinha pode te ajudar, né, na hora de você descobrir Z-tab e menos Z-tab. Pode te ajudar. Ótimo, voltemos aqui. Uma vez que já identificamos quais são as duas hipóteses que serão confrontadas. Uma vez que identificamos qual é o tipo de curva que será usado nesse teste. Uma vez que realizamos o desenho do teste,
Sabemos já se vai ser o teste unilateral direito, esquerdo ou bilateral, tá? De acordo com o sinal que aparece em H1. E uma vez que já usamos a tabela e identificamos o valor tabelado ZTAB, e neste caso menos ZTAB também, porque é um teste bilateral, tá? Já sabemos quais são as duas áreas de rejeição de H0, vamos finalmente para o Z calculado. Vamos finalmente para o Z calculado. Colocando de novo a fórmula do Z calculado aqui no papel. X barra, média amostral, menos suposta média populacional, dividido pelo desvio padrão, que nesse caso é o sigma populacional, sobre a raiz de N. Vejam que o enunciado já nos fornece todas essas informações. Sabemos quem é a média amostral. Quem é a média amostral, professor? Está aqui, 9. Sabemos quem é a suposta média populacional. Onde é que ele falou dessa suposta média populacional, professor? Aqui, ó, na hipótese H0. Ali está a suposta média populacional. Tá? Ele falou quem era o desvio padrão desse conjunto, no caso, um desvio padrão populacional, que é 4. Na realidade, ele deu para nós o valor da variância. E aí nós calculamos pela raiz quadrada da variância, quanto é o desvio padrão, e finalmente nós sabemos qual é o tamanho da amostra. Já temos todos os dados, é fazer um copiar, colar. E aí nós teremos que Z calculado será igual a desvio padrão da média da amostra 9, menos suposta média populacional 10, sobre desvio padrão 4, sobre a raiz de 16. Tá? Nzinho que é 16. Então, 16, raiz de 16 é 4. 4 dividido por 4 é 1. Esse denominador todinho aqui é igual a 1. Então, vamos para o numerador. 9 menos 10 é igual a menos 1. Então, encontramos aqui que Z calculado é igual a menos 1. O que eu faço? Vamos localizar lá no desenho do teste onde está esse tal de menos 1. Nessa linha horizontal bem aqui, ó. Esta é a curva normal padronizada Z. Quem está bem no meiozinho dela é o Z igual a 0, já sabemos disso, tá? Se aqui é o Z igual a 0 e esse é o Z igual a 1,64, digamos que o Z igual a 1 está bem aqui. Olha aí, o Z igual a 1. Localizamos nesse pontinho preto o valor do Z, aliás, desculpe, é menos 1, né? Tem o sinal de menos aqui, ó. Vamos lá. Tem o sinal de menos, é menos 1. Então, se aqui é o Z igual a 0 e este é o Z igual a menos 1,64, o menos 1 vai estar bem aqui, aproximadamente, ó. Z igual a menos 1. Tá? E este Z calculado, ele pertence, agora é tudo visual, pertence à área de rejeição de H0? Não, professor, ele não está dentro nem da cauda lateral esquerda, nem da cauda lateral direita. Neste caso, diremos a hipótese H0 deve ser aceita porque o Z calculado está pertencendo aqui à área de aceitação de H0. Você vem aqui e marca como resposta a letra A, resposta da questão. Vamos aceitar o H0. Opa, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos fazer, dá tempo de fazer aqui a próxima questão de número 61. Então, com essa questão 60, a gente revisou todo o assunto. Tá? O que é mais comum agora, olha aqui para mim, o que é mais comum agora é que nas questões de teste de hipótese, ele não peça para você ter que fazer todo esse caminho que nós fizemos, não. Às vezes ele pede só o valor do Z calculado, tá? Isso é muito comum. Então você tem que saber o que ele está pedindo para não ter que perder tempo fazendo todo aquele passo a passo. A gente vai direto no que ele está pedindo de nós, ok?
Vamos juntos, vamos lá. Questão número 61. Ela diz assim: a especificação técnica de um produto, afirma que a média, já estamos falando aqui de média aritmética, a média de sua característica principal é de 200. Então, algum fabricante aí está falando que aquele produto tal, não sei qual é, também não interessa, tem uma média igual a 200. Para testar esta afirmação, já está tudo se encaminhando aqui para um teste de hipóteses para a média. Para testar essa afirmação, uma amostra aleatória simples de tamanho 9. Professor, já estou ligado aqui que o tamanho da amostra é igual a 9, é um valor menor do que 30, não é assim? Aqui ficou maior do que 30, né? Vou botar aqui assim, ó. Um valor menor do que 30. Já estamos aqui com uma condição para trabalharmos com a curva T de Student. Continuando aqui. Tamanho 9. Forneceu uma característica média, estamos falando da amostra. Uma amostra de tamanho 9 forneceu uma característica média. A amostra forneceu uma média de 187. Olha aí, gente, ó. A média da amostra é quanto? 187. E desvio padrão amostral, olha o desvio padrão que ele forneceu, foi o desvio padrão da amostra S, de 26. Professor, olha aí, ó, eu já tenho aqui as duas condições que me levam, num teste de hipótese para a média aritmética, a trabalhar com a curva T de Student, nzinho menor do que 30, e desvio padrão populacional desconhecido. O que ele nos deu foi o desvio padrão amostral. Continuando aqui a leitura. Calcule o valor mais próximo da estatística T para testar a hipótese nula de que a média da característica principal do produto é 200, admitindo que a distribuição da característica é normal. Professor, ele está falando aqui que essa característica que está sendo estudada, ela é uma distribuição normal. Isso aqui me obriga a trabalhar com a curva Z normal padronizada? Não te obriga. Mesmo que ele diga que essa variável que está sendo estudada tenha distribuição normal, se aquelas duas condições estiverem presentes simultaneamente, cumulativamente, nzinho menor do que 30, tamanho da amostra menor do que 30, e sigma desconhecido, não interessa se ele falou que a curva era normal, que a característica daquele conjunto é normal, da variável é normal. A gente trabalha ainda assim com o T de Student. Então vejam, essa questão não está pedindo para você fazer todo aquele passo a passo, não está pedindo para você fazer todo aquele passo a passo para concluir finalmente se a hipótese nula deve ser aceita ou deve ser rejeitada. Não está pedindo nada disso. Ele quer só que você calcule o valor da estatística T que vai testar a hipótese nula. Professor, naquele passo a passo que nós já aprendemos e revisamos aqui, tá, do teste de hipótese, qual é o único cálculo que eu tenho que fazer efetivamente? Ora, ou a gente chama de Z calculado, ou chama de T calculado, conforme o caso. Na nossa presente situação, nós vamos fazer aqui o T calculado, pois é esta a estatística T que vai servir para nós realizarmos o teste.
É exatamente só isso que a questão pede de nós. Não temos que fazer todo aquele passo a passo, não. Olhar, fazer o desenho do teste, encontrar o valor de ter calculado, de ter tabelado. Não precisa nada disso, tá? Só temos que saber como é que eu faço as contas para encontrar o valor de ter calculado. Nós já sabemos a fórmula, tá? Ou pelo menos temos que sabê-la, tá? Média da amostra menos suposta média populacional, dividido pelo desvio padrão, que nesse caso tem que ser o amostral, já que estamos trabalhando com T de student, sobre a raiz de nzinho. Nós sabemos quanto é a média, da amostra, 187. Sabemos quanto é a média da população, é aquela informação, né, do fabricante. Ele está dizendo, ó, a minha população tem média de 200, a questão está dizendo, tá? Sabemos quanto é o desvio padrão, amostral, 26, sabemos qual é o número de elementos da amostra. Então é só fazer o copiar-colar, tá? Fazer o copiar-colar e morrer um pouquinho nas contas, né? Como eu costumo brincar dizendo, né? Então, quem é x barra? 187, menos quem é a suposta média populacional? 200, 187 menos 200, dividido por 26 sobre a raiz de 9. Tá? Então vejam que quando você tem uma divisão de frações, o denominador, ó, do denominador vai lá para cima, né? Ele vai para o numerador. Por quê? Porque na divisão de frações você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Daí vamos ter que o t calculado será igual a 187 menos 200 é menos 13. Menos 13, tá? Sobre, repete aqui o 26, e esse raiz de 9, que é 3, que estava no denominador do denominador, sobe, tá? Vezes 3. Então aqui nós vamos fazer, ó, menos 13 vai embora com 26, aqui fica um menos, né? Aqui fica um 2. Então, menos 3 meios, olha o nosso resultado aqui, ó. Menos 3 sobre 2, menos 1,5, menos 1,5, resposta da questão, letra E. Resposta da questão, letra E. Então, essa é a estatística, né, calculada, ele pediu, ó, calcule, tá? Calculada, para nós usarmos na análise daquele teste. Mas não precisamos fazer nada além disso. Por quê, professor? Porque foi só isso que a questão pediu de nós. Tudo bem? Então, acaba se tornando aí um pedacinho daquele passo a passo, uma questão de resolução mais rápida. Tá ok, gente? Então, vamos parar essa aula por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!